Bom dia, meus irmãos, graça e paz para o seu coração, você que está em sua casa e nos assiste. Nesta manhã queremos trazer uma palavra de Deus para o seu coração e abençoar você, sua família, toda a sua casa, em nome de Jesus. Queremos dar graças ao Senhor porque Ele é bom, dar graças ao Senhor por mais um dia, dar graças ao Senhor pela sua misericórdia, dar graças ao Senhor porque é Ele que tem sustentado as nossas vidas. E nessa manhã eu quero ler com você Apocalipse capítulo 1, versículo de número 7. Diz assim a palavra de Deus: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Até quantos o traspassaram? E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. O texto está nos falando sobre a vinda do Senhor, a segunda vinda de Cristo. E tão certo como foi a sua primeira em cumprimento às profecias, profecias sobre o nascimento, sobre a morte, sobre a ressurreição, sobre a ascensão de Jesus. Todas essas profecias se cumpriram literalmente. Agora o Senhor, utilizando a sua palavra, tem falado conosco da sua vinda, que é certa. E antes da sua vinda, muitos sinais sucedem no mundo. E um deles está descrito lá no livro de Daniel, no capítulo 12, que menciona que no tempo do fim o saber, a ciência se multiplicará. Nós vivemos esse tempo da cibernética, de tecnologia, esse tempo de redes sociais, e é um cumprimento sim da palavra de Deus. Também no Evangelho de Mateus, no capítulo número 24, Jesus nos fala que no tempo do fim haveria um engano religioso. Nós vivemos assim um tempo de muita religiosidade, de muito ocultismo, muitas religiões orientais, muito espiritismo, muita nova era, muito misticismo, e esses sinais estão seguindo na sociedade, estão acontecendo como princípio, o momento que antecede a vinda do Senhor. Também no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, o Senhor Jesus descreveu as convulsões naturais, sociais e até políticas, quando ele diz que certamente ouvireis falar de guerra, fomes, epidemias e também terremotos em vários lugares. Neste mesmo capítulo 24 de Mateus, Jesus está nos falando da iniquidade que vai se multiplicar, do pecado que vai vir de uma forma estrondosa, assombrosamente, a sociedade sedenta por prazer. Nós vivemos uma época de um verdadeiro hedonismo, onde a sociedade perdeu os seus valores, o bom senso e se entrega à promiscuidade, à permissividade, se entrega à imoralidade, ao despudor, e então a maldade humana se espalha de uma forma assustadora. Todos esses sinais nós temos visto, meus irmãos, e quando Paulo escreveu aos Tessalonicenses, ele falou também da apostasia, o abandono da fé, o liberalismo, o ecumenismo, e como isso nos chegou de forma tão rápida. E por fim, o texto nos fala do surgimento do anticristo, que o anticristo representa a unidade, unificação política e religiosa do mundo. E a palavra de Deus nos fala também que surgiria sim o anticristo. Por isso, a palavra também vai nos dizer que o Senhor Jesus, assim como ele veio e prometeu que junto do Pai estaria preparando lugar, ele voltará pela segunda vez. E agora, de uma forma totalmente diferente. Na primeira vez, Jesus vem montado no jumentinho, Jesus vem de forma humilde, Jesus vem expressando o amor de Deus, manifestando a graça dele a todas as pessoas. Mas agora a Bíblia vai nos dizer que ele virá sim, mas ele não virá mais montado num jumentinho. Ele não virá mais como um advogado, ele virá como o leão da tribo de Judá. E a Bíblia diz que ele vai se assentar no trono e ele vai julgar as nações. E isso, todo joelho se dobrará diante dele. Mas fica a pergunta, por que Jesus vai voltar? Por que Jesus vai voltar? Jesus vai voltar porque ele vai voltar para julgar as nações. Aí em Mateus 25, versículo 31, diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os seus anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial.
todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Haverá um julgamento para as nações. É por isso que o Senhor vem. Por isso a palavra também diz assim que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. Às vezes nós aguardamos e esperamos tanta justiça por parte dos homens. A Bíblia diz que nós somos bem-aventurados por desejar essa justiça. Mas quem exerce a justiça perfeita é o Senhor. Aliás, justiça e juízo são a base do seu trono. Então Jesus também voltará para julgar os ímpios. Por que julgar os ímpios? A Bíblia diz que ele enviará os seus anjos para recolher os ímpios, os pecadores, e lançá-los na fornalha ardente, de fogo ardente. A Bíblia antecipa o que Jesus irá dizer naquele dia. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então, os que escapam da justiça terrena não vão escapar da ira do Cordeiro, não irão escapar da justiça do Senhor. Naquele dia, a palavra diz assim que todos os segredos do coração dos homens serão julgados. As pessoas ímpias desejarão a morte, mas a morte fugirá delas. Então o Senhor vem sim, ele vem agora como juiz, não mais como advogado. Mas Jesus também voltará para julgar os cristãos nominais. Sabe aquelas pessoas que dizem que são, mas não são? Aquelas pessoas que parecem que são, mas não são? Pensam até que são. Os discípulos disseram: Jesus, nós queremos retirar o joio do meio do trigo. Jesus disse: não, vocês não podem fazer tal coisa. Tudo isso está reservado para o momento certo, o momento correto. Então a Bíblia diz que naqueles dias muitos irão dizer: Senhor, Senhor, entendendo que no teu nome pregamos, no teu nome expelimos demônios. Mas a Bíblia diz que o Senhor vai realmente excluir e rejeitar tais pessoas. Então, o julgamento, o juízo de Deus se aproxima a todas as nações, juízo aos ímpios e juízo também até aqueles que são cristãos nominais. E Jesus voltará para julgar as forças espirituais do mal. A Bíblia diz que Jesus voltará para julgar a falsa religião. Ele virá para julgar o anticristo, a besta, falso profeta. Tudo isso está escrito na sua palavra. Por isso, nós estamos desejando ansiosamente que ele volte. Nós entendemos que os sinais que estão acontecendo são sinais como daquela que está com dores de parto, mas passando as dores de parto, algo glorioso vai acontecer. Então, que nós possamos dizer: sim, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas Jesus também virá para julgar a igreja dele. A Bíblia diz que todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, onde a obra de cada um vai ser manifesta e estas obras serão testadas pelo fogo. E o que é lindo também nessa vinda do Senhor é que ele virá para recompensar os santos. Glória a Deus, irmãos, porque ele virá para nos dar corpos glorificados. Não mais um corpo que sofre e padece de doença, de enfermidade, não mais um corpo que está sujeito à natureza enferma, mas a palavra nos diz que ele virá para fazer novas todas as coisas. Ele virá para exercer justiça, ele virá para entregar o reino ao Deus e Pai, mas ele virá também para nos dar um corpo transformado, um corpo da sua glória, e a palavra diz que isso será uma grande bênção. Agora fica a pergunta: e quando será isso? Quando Jesus voltará? Às vezes as pessoas fazem sugestões, outros mais querem entender este mistério, esse segredo, mas Jesus diz lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, que nem os anjos sabem, nem o Filho. Naquele momento que Jesus estava conversando com os seus discípulos, ele disse assim: tão somente o Pai. Lá no livro de Atos, ele vai dizer assim que não compete conhecer o tempo e as épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Não sabemos o dia, não sabemos a hora. O que temos certeza
é que a vinda de Jesus será de surpresa. Ou seja, por isso a palavra usa muito essa expressão que será como a chegada de um ladrão, sem aviso prévio, ou seja, numa hora inesperada. Será numa hora em que as pessoas não estão se importando com os avisos de Deus. Assim como foram nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, mas eles não se deram conta, não perceberam, eles não se interessaram. E eu creio, queridos, que Deus está mandando avisos sobre a terra, avisos sobre a terra, avisos que são verdadeiros juízos sobre a terra, sobre as nações e até ferindo a terra. Mas nós que somos cristãos entendemos as coisas espirituais porque elas se discernem espiritualmente. Enquanto esses sinais acontecem, nós ficamos ainda mais atentos. Então, a nossa posição é de estarmos atentos, precavidos, apercebidos, vigiando, orando, estando preparados. A Bíblia diz assim: estai, pois, de sobreaviso, que eu e você estejamos a cada dia nos santificando, porque também a palavra de Deus diz que continue o justo na prática da justiça, o santo na prática da santidade, e o ímpio, o pecador, continua ainda mais multiplicando os seus erros e os seus pecados. Agora, como que Jesus voltará? Como Jesus voltará? O texto já nos diz: e ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até aqueles que o traspassaram, e nesse momento todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Então Jesus volta repentinamente. A Bíblia diz que é num momento, num abrir e num fechar de olhos, né? Num bater das asas de um pássaro, num piscar de olho. A Bíblia diz que a volta de Jesus será como um relâmpago que sai do Oriente e vai para o Ocidente. Ou seja, muito rápido, não tem tempo de se preparar, não tem tempo de voltar para fazer algo, e este momento está reservado para nós e que nós possamos realmente nos santificar. Lá em Mateus capítulo 25, versículo 31, diz que Jesus voltará gloriosamente, não mais cavalgando em cima de um jumento, não mais como aquele rei, aquele servo humilde que nasceu numa manjedoura. A Bíblia diz que ele voltará sobre as nuvens do céu, escoltado por milhares de anjos. E a Bíblia diz assim que a terra e o céu fugirão da sua presença. Não mais como advogado agora, mas como juiz. Não mais como cordeiro, mas como leão. Ele não vem mais para perdoar, e sim para julgar. E a Bíblia diz que esse dia será um dia glorioso para aqueles que estão aguardando. Mas também será um dia de horror, porque todos os povos da terra se lamentarão sobre ele. Principalmente aqueles que desprezaram as profecias, desprezaram a sua palavra, não firmaram nenhum compromisso e nenhuma aliança com ele. Então, no momento em que Jesus voltar, os céus e a terra serão abalados. Os ímpios tremerão, mas a Bíblia diz assim que é o dia da vingança, é o dia da vingança do Senhor, é o dia do juízo. Tudo que estava às ocultas vai vir à luz. Glória a Deus por isso. Naquele dia, ele vai julgar o segredo do coração dos homens. Naquele dia, diz a palavra, os livros serão abertos. Não haverá defesa, não haverá réplica, não haverá desculpas. A Bíblia diz que quem não estiver com o seu nome inscrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Então, ao ler esta palavra, no nosso coração como cristãos, há uma esperança, há uma bendita esperança, há um anseio de que ele volte logo. Enquanto ele não volta, aqui permanecemos, aqui pregamos o Evangelho, aqui perseveramos, aqui nos santificamos e aqui estamos aguardando ansiosamente aquele dia e aquela hora. E a palavra diz que os benditos do Pai serão, de uma forma tremenda, serão abençoados com a salvação. Aquele dia será um dia de glória, um dia de coroação, um dia de recompensa, um dia de banquete, também um dia de consolo, um dia de descanso,
um dia eterno com Jesus e para Jesus. E nós possamos dizer: Senhor, então, Maranata, que venha o Senhor, que venha o Senhor e que Ele nos encontre preparados, meus irmãos. Que Ele encontre você e sua família preparados. Ore por sua família, ore pelos seus queridos que ainda não receberam Jesus como Senhor e Salvador. Ore pelas pessoas que estão à sua volta, pela salvação. Ore por as pessoas com quem você convive, no seu condomínio, na sua vizinhança, no seu ambiente de trabalho. Oremos pela nossa cidade, para que Deus possa salvar milhares. Oremos pela nossa nação, oremos pelo mundo, oremos pelas nações da terra e oremos por aqueles pés que estão anunciando as boas novas do Evangelho em todas as nações. Que todos os povos sejam alcançados e que naquele dia glorioso, em que estivermos diante do trono e do Cordeiro, possamos estar juntamente com uma grande multidão de todos os povos, raças, tribos e nações, em pé diante do trono e do Cordeiro, dizendo: aleluia, as bodas do Cordeiro são chegadas. Que Deus os abençoe, que você tenha um excelente domingo, que a graça de Deus se manifeste na sua vida, que hoje seja um dia de grandes bênçãos para o seu coração. Que você se mantenha vigilante, orando e aguardando o dia glorioso em que Ele vai nos chamar. Que assim o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Ó Deus e Pai, eu quero te dar graças pela vida dos meus irmãos, pela igreja do Senhor que nesta manhã recebe a Tua palavra. Eu oro, Deus, para que o Senhor santifique em tudo o Teu povo, que o nosso corpo, alma e espírito sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a sua vinda. Ajuda-nos, ó Deus, neste momento a não sermos vencidos por nenhum desespero, mas ajuda-nos sim, Senhor, termos em nossos corações a palavra de esperança, e a nossa esperança é a sua vinda. Queremos vigiar, Senhor, queremos orar, queremos ser encontrados fiéis naquele dia e hora glorioso em que o Senhor vai chamar a sua noiva e a sua igreja. Guarda-nos, ó Deus. Pai, que o teu propósito se cumpra em toda a terra. Nós oramos te pedindo: seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita aí no céu. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus, que as consolações do amado Espírito Santo esteja com você, meu irmão, esteja com você, minha irmã, para você andar de glória em glória, de vitória em vitória, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Deus os abençoe, em nome de Jesus.